Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar! Gente, essa aula aqui é privilegiada, tá? Porque eu só vou ensinar isso de novo lá dentro do Método Vals, que é um produto novo que eu vou lançar, onde eu vou passar 6 meses com as pessoas, né, com quem entrar, aprofundando, estudando mesmo sobre estratégia de vendas, aplicando na prática, tá? Nossa, a gente fica desorientada, porque eu tenho que postar no Instagram que eu tô aqui, aí tem que pôr aqui o Instagram do lado, para os atrasados do Enem, enfim. Vou ficando desorientada aqui. Eu só vou ensinar de novo lá dentro, tá? Então, vocês que estão aqui hoje vão aprender a estratégia certinha, tudo que eu fiz. Vocês podem perceber que eu fiz um evento só, né? Eu fiz uma live só. Não fiz um monte de lives, não fiz um monte de anúncios, não fiz um monte de post, não fiz um monte de stories, né? Quando eu fazia stories, eu fazia mais ou menos 20 stories, que é o que eu ensino para vocês, que é uma média já perfeitamente ótima. E mesmo assim, nós esgotamos 1.020 vagas em um dia. Não só esgotamos 1.020 vagas, nós fizemos mais ou menos aí quase 1.500 vendas, tá? Vocês não sabem disso também, não foram só as 1.020 vagas. No total, a gente fez 1.500 vendas. Então, deixa eu entrar aqui no Instagram para parar de ficar desorientada. E hoje eu vou ensinar tudo para vocês que estão aqui, só para vocês que estão aqui. Por isso que essa aula não fica salva. Não faz sentido para mim salvar essas aulas, né? Depois eu ensino essas coisas só para os meus alunos. Gente, eu não tô conseguindo entrar na live. Tô me sentindo burra aqui no Instagram. Vamos lá. A gente vai começar daqui a pouco, tá? Prometo. Deixa eu ver. Agora deu. Deixa eu colocar aqui. Quem perguntou aí da pré-venda, vou ter acesso ao método Vals? Vai, tá? Todo mundo que entrou nessa última turma vai ter acesso. Aula no YouTube. Link na bio. Deixa eu colocar aqui no Instagram antes da gente começar. Como vender 1.000 vagas em um dia com pouco anúncio. Tá bom, né? Já tá dando para entender o que é aula se eu colocar assim. Pronto. Bom, galera que tá chegando no Insta, aula no YouTube. Eu abri aqui só para vocês lembrarem que a aula é no YouTube, porque tem muita gente que chega atrasada achando que a aula é aqui no Instagram, que eu acho a minha câmera suja. Mas a aula é no YouTube. Daqui a pouco eu vou fechar aqui, tá? Essa live é só para vocês clicarem no link da bio, porque o que eu vou ensinar lá, aqui, né, galera do YouTube, eu não vou ensinar de novo, por isso a aula não tem replay. É uma estratégia que vocês só vão encontrar em curso pago. Ou só se alguém assistir essa aula e ensinar de novo para outra pessoa, porque foi uma coisa 100% criada, né? Foi uma estratégia que nós criamos, nós sentamos e ficamos mais de 3 horas em cima dela, debruçados nela, para chegar, e ela deu muito mais certo do que a gente imaginou. Tanto que quando eu abri as vagas aqui para vocês, eu não falei que tinha limite de vagas, né? Porque eu pensei, pô, a gente não vai vender 1.000 vagas, a gente não investiu nada em anúncio. E a gente vendeu em, tipo, um dia, né? Na verdade, não foram só as 1.020 vagas, a gente vendeu quase 1.500 vagas aí, porque quem comprou viu que tinha um outro produto. Vocês viram que tinha um outro produto? Os de scripts de stories? O roteiro, né? Uns roteiros. E olha para você ver, quase metade das pessoas que compraram também o roteiro. Então, nós fizemos quase 1.500 vendas, tá? E eu não esperava, de verdade, eu não esperava que isso fosse acontecer, não tinha expectativas. Isso que é bom, quando a gente testa alguma coisa, né, simples, que não precisa de fazer um monte de live, não precisa fazer um monte de post, não precisa fazer um monte de story, e a gente vende muito mesmo assim, né? Ah, a Thaís falou que comprou os dois, tá vendo? Tava imperdível. Se você for comprar separado, o roteiro, ele vai ser mais caro, tá? Ele estava numa promoção zona lá para você levar pela metade do preço. Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Para quem está chegando agora, toda terça-feira tem aula aqui no YouTube e toda aula é um tema diferente. Nós tivemos aulas sobre como produzir posts
algumas semanas atrás, né? Um post que infalível, que é o post 360, várias pessoas estão fazendo, tendo resultado. Nós tivemos aula sobre os 20 stories, como que é essa estratégia, que eu faço 20 stories só, não posto todo dia e mesmo assim tem muito resultado, gera muito desejo em vendas, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho também dos 20 stories, de um pouquinho de post também, porque tudo entra nessa estratégia que a gente usou, beleza? Nós tivemos aulas também sobre vendas nos stories nesse último mês, né, galera? Uma aula bem legal, onde eu ensinei vocês várias estratégias para vender através dos stories, tá? E essas aulas não ficam salvas. Essas aulas, tudo isso que eu ensino aqui é um pouquinho do que eu tô ensinando, que eu vou ensinar no dia 9 de agosto, lá dentro do Método Vals, tá? Que é um produto novo onde eu vou colocar todas essas atualizações. Claro que vai ter lançamento lá dentro, claro que vai ter muita estratégia de lançamento, mas vou falar disso daqui a pouco. O mercado está mudando bastante e por isso que eu também estou atualizando o produto para vocês e atualizando todas as novas estratégias para vocês terem muito mais resultado, tá? E eu estou mostrando aqui na prática hoje que essas estratégias que eu estou fazendo, que eu estou testando, que eu vou ensinar dia 9 no Método Vals, realmente funcionam pra caceta, né? Olha só, a gente vendeu 1.020 vagas em um dia, investindo um pouquinho em anúncio. Ou seja, você que é iniciante pode fazer isso também. Não é porque eu tenho um perfil grande, não é porque eu nem tem equipe mais de conteúdo, né, gente? Agora a gente começou com uma design, mas conteúdo eu não tenho ainda, não. Pode ser que eu vou implementar em breve, mas não tem. Então, não sei, assim, tudo que eu estou fazendo aqui são coisas que vocês perfeitamente podem fazer sem ajuda também, sozinhos, sem precisar postar todo dia, né? Sem ter babá, porque agora que meu filho voltou para ir para a escolinha também, estava fazendo isso tudo sozinha com ele, trabalhando em casa, ficando com ele. Doente, né? Como vocês podem ver. Então, assim, eu não quero nada complexo, nada louco aqui para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês que a gente consegue vender muito no Instagram. Hoje em dia, o mercado pode estar mudando, mas se a gente se atualiza da forma correta, se a gente tem estratégia correta, a gente também consegue até aproveitar e vender mais. É até melhor, porque as pessoas estão fazendo ainda da forma antiga, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então é o seguinte, quem tá aí, responde para mim no chat. Se você acabou de chegar, se você não me conhecia, se você não sabia quem eu era, manda a hashtag novato, tá? Novato. E se você já é Hermione, já é aluno de algum curso meu, manda a hashtag Hermione. Só para eu saber quem que tá aqui hoje. Ai, tá cheio de Hermione aqui. Bem-vindas. Show. Bom, para quem é novata, que está chegando aí, não me conhece, meu nome é Liz Vals e eu ensino pessoas, né, a viverem do digital, a fazerem transição de carreira para divulgar o seu serviço no Instagram, para alcançar mais clientes no Instagram, vender seus produtos no Instagram, seja um serviço, seja uma consultoria, seja um curso online, né, que é a minha especialidade, sem você precisar ficar refém de postar todos os dias. Você pode entrar no meu perfil, você pode ver que eu não posto todos os dias. Tem dia que eu faço muito story porque eu tô animada, mas não faz parte da estratégia, tá? Eu faço poucos stories, geralmente 20 stories, por isso que eu criei o método dos 20 stories. E mesmo assim, e ultimamente também a gente tem investido pouquíssimo em anúncio. Então, mesmo assim, a gente está vendendo muito e vendendo até mais do que quando eu tinha uma equipe grande, quando eu postava pra caceta, quando eu investia milhares, né? Muito, milhares, não, mas muitos mil em anúncio. E quero mostrar para você que é possível, porque eu tô numa realidade parecida com a sua, né? Mesmo já estando grande, eu estou aplicando estratégias que você pode aplicar agora. Mesmo que você tenha um perfil pequeno, mesmo que você não tenha muita ajuda e tenha outro trabalho para você fazer seus posts, né? Não tenha aí muito tempo. Dá para fazer tudo isso que eu estou ensinando agora. Dá para vender do jeito que eu vou te ensinar hoje, já essa semana, já semana que vem, sem mistério, só fazer, tá? E de lá para cá, quando eu comecei, eu gosto de mostrar essa foto, porque eu nunca imaginei que eu ia tirar uma foto dessa um dia, né? Essa foto
São todos os prêmios que eu ganhei de vendas da Hotmart. E essa última placa que eu tô na minha mão foi quando a gente bateu 10 milhões em vendas. E eu comecei tudo isso, gente, como professora, né? Ganhava R$ 1.500, ganhava pouco. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para fazer network, me divulgar aí no mercado para eu crescer. Não tinha nada disso, não tinha dinheiro para comprar curso, estudava tudo que era de graça. E na época não tinha nada de graça, igual que eu ensino aqui para vocês. Hoje tem muito material legal, mas na época não tinha, gente, não tinha. O único acesso que tinha a você aprender a dar aula, de se divulgar no digital, era um curso que na época custava 7, 8 mil reais, tá? Vocês sabem muito bem qual que é. E eu não tinha condição de comprar esse curso, né? Nunca tive, na verdade. Então, para mim, foi muito difícil começar sem conhecimento, sem nada. Eu precisei quebrar muita cabeça, fazer muito teste no meu perfil até entender o que funcionava e tá aqui hoje falando isso para vocês, tá? Agora eu pergunto você que tá aqui. Você já seguiu, você segue, né? Alguém que dá um treinamento online, que está dando treinamento online, que vende um infoproduto, um curso online, uma consultoria. Você segue algum profissional no seu Instagram hoje que divulga esse tipo de trabalho? Que faz esse tipo de treinamento online, igual que eu tô falando aqui para vocês? Sim ou não? Responde no chat para mim. Galera do Insta, aula no YouTube, são safados. Clica no link da Bíblia, daqui a pouco eu vou fechar aqui. Muita gente respondendo aí que sim, né? Tati, Josi. E, gente, é muito louco. Por que que isso acontece, né? Por que que às vezes profissionais que já vendem muito serviço, sei lá, uma médica que já tem um consultório lotado, aí de repente você vê ela lançando um curso online. Aí você vê ela lançando uma consultoria. Você vê ela lançando uma mentoria, né? Por que que isso acontece? Porque o mercado digital, ele realmente é muito lucrativo. E eu não falo só pelo dinheiro, né? Todos esses profissionais já perceberam que eles precisam se divulgar na internet. E quando você se divulga da forma correta na internet, você trabalha a sua autoridade, chega um momento que você não consegue mais fechar paciente, você não consegue fechar mais cliente. Você começa a perceber que é mais lucrativo você ensinar as pessoas aquilo que você faz, porque você faz muito bem, você tá indo bem, do que você simplesmente ficar lá vendendo a sua hora, né? Quantas alunas eu não tenho que ganham muito bem já, mas elas entram dentro do método, elas entram, compram meus treinamentos, porque elas falam assim, Lisa, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, não tenho tempo para ficar com a minha família, né? E foi por isso também que eu comecei a atualizar o método, porque eu percebi que com o mercado mudando e a gente mudando também, as coisas tinham que ser mais simples, né? A gente consegue vender de forma mais simples, a gente às vezes a gente não precisa fazer um monte de live, fazer um monte de post, fazer um monte de story. Não tô falando que não dá resultado se não fizer, mas são estratégias diferentes, entende? A gente consegue fazer as duas coisas. E é inteligente a gente fazer as duas coisas. Vou falar para vocês disso daqui a pouco, tá? Porque tem um discurso que tá por aí muito forte no mercado de não faz lançamento, né? Lançamento isso. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu sei que vocês são inteligentes, vocês conseguem pegar se eu explicar isso aqui. Então, quais estratégias de venda são essas, né? Você vender um produto de educação, você ensinar para as pessoas algo com o seu conhecimento, né, para você viver dessa renda digital. Não só ensinando, como também vendendo seu serviço. Eu tenho ainda o meu grupo de mentoria, né? Só que hoje ele se valorizou tanto, mas tanto, mas tanto, que para entrar lá custa 55 mil. E eu comecei na internet cobrando R$ 97. Então, olha só, o salto de você cobrar R$ 97 para você cobrar 55 mil pela mesma coisa. Eu consegui subir o ticket até não. E às vezes eu não consigo aceitar gente no grupo, gente. Vira e mexe, tem gente que aplica, eu falo, não tem vaga, não tem jeito de aceitar. Por quê? Foi valorizando tanto, né, a hora, entendeu, do seu serviço, que você não consegue mais dispor dessa hora, você não consegue mais vender. E aí você fica com a renda empacada. E a forma que você tem, né, de tirar isso daí, essa hora marcada na sua agenda e continuar ganhando bem, continuar crescendo, porque as pessoas querem comprar, é você vendendo um infoproduto, tá? Por isso que mesmo as pessoas que vêm aqui falam, Liz, eu quero vender mais meu serviço, eu quero lotar minha agenda.
é uma etapa dos pilares para você conseguir realmente ser um profissional que tem autoridade, ser um profissional reconhecido e vender bastante usando a internet. Um dos pilares é sim você lotar a sua agenda, mas não para por aí, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou ensinar para vocês de forma muito simples o que que eu fiz, tá? O que que a gente pode lançar, o que que a gente pode vender no Instagram com essas estratégias que eu tô falando aqui para vocês. Um curso online, um e-book, uma consultoria, um desafio, uma imersão, tá? Um workshop, né? A gente vender um workshop, pode vender um workshop. Você pode alcançar mais pacientes, você pode alcançar mais clientes no Instagram. Tudo isso é possível de você alcançar usando o que eu vou te ensinar aqui hoje e tudo que eu ensino no método Vals, tá? Escreve para mim no chat quais dessas coisas aqui na lista você tem vontade de vender no seu perfil, de fazer lançamento no seu perfil. O que está te incomodando hoje que você está querendo muito vender lá e está com dificuldade para eu saber aqui conseguir te ajudar melhor nessa aula. Escrevam aí para mim. Pessoal falando mentoria, paciente, curso. Beleza. Tudo isso daí que vocês estão falando dá para aplicar com a aula de hoje, tá, gente? Preste bastante atenção, que vocês vão conseguir ter resultados só com a aula de hoje e vender só com a aula de hoje se vocês fizerem direitinho, tá? Galera do Instagram, dou 5 segundos para fechar aqui e vocês perderem a aula, tá? Só lá no YouTube. Então vamos lá. Como que eu faço isso, galera? Através do método Vals, tá? Eu vou hoje pincelar um pouquinho para vocês do que eu vou ensinar lá, só que é óbvio que lá o acompanhamento vai ser diferente, não é uma aula que eu vou dar e vocês vão ficar no chat. Lá a gente faz encontros no Zoom. Dentro do método Vals, o que eu trabalho com vocês? Venda nos stories, venda no direct, venda no WhatsApp, lançamento de curso e mentoria. Todas as estratégias para você conseguir, além dessa parte de vendas, né? Ter um conteúdo no feed que engaja, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Ter um conteúdo no stories que gera conexão, gera interação e gera desejo, que é o principal, beleza? E crescer e atrair, seguidores que se tornam clientes, porque não adianta a gente saber as estratégias de feed, não adianta a gente saber a estratégia de stories, não adianta a gente ter um script, porque eu passo script em todas as minhas turmas, tá? Roteiros do que você vai falar quando a pessoa te chamar no direct, roteiros do que você vai falar no WhatsApp e tal, eu passo tudo isso para vocês. Não adianta você ter isso tudo se você não consegue atrair as pessoas novas para o seu perfil, né? Quantas vezes você já se pegou aí conversando com as mesmas pessoas no seu perfil, amigo, parente ou as mesmas pessoas. E aí você pensa em vender, dá aquele desânimo, porque você fala, cara, são só as mesmas pessoas. Não consegui atrair ninguém novo, né? Obrigada, Bizu. Milene, na verdade, né? Bizu de inglês, que é o nome dela. Milene. Dá o like aí, galera. Então, o que eu tô trazendo diferente para vocês hoje e diferente que vai rolar lá dentro do método Vals, que eu vou abrir no dia 9 de agosto. E, gente, assim como o workshop esgotou rápido, eu imagino que vai esgotar rápido também, porque eu não vou poder aceitar muita gente, tá? Justamente por causa que vai ser a primeira turma, então vai ser. Eu vou estar pessoalmente no Zoom com essa galera. Pessoalmente, eu, beleza? Nos primeiros 3 meses, depois vai ser eu junto com a equipe. Então, eu não consigo abrir muitas vagas. Por isso que eu já tô avisando com muita antecedência, beleza? Que o workshop a galera tá doida no direct querendo comprar e não tem jeito mais. Então, tudo isso a gente vai trabalhar lá. Por que eu tô falando isso para vocês? Não adianta a gente saber de venda, a gente ter os roteiros, se a gente não consegue engajar no nosso feed. Mesmo que a gente poste pouco, mas seja aquele conteúdo que você olha e fala: nossa, isso aqui me pegou. Não consegue gerar conexão nos stories, não consegue gerar desejo de venda, e sempre são as mesmas pessoas no nosso perfil. Faz sentido? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Tá? Faz sentido para vocês? Responde para mim. Faz sentido, né? Que era a minha maior dificuldade quando eu comecei.
beleza? Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, para a gente trabalhar sobre isso daqui, de um assunto que está rolando muito por aí, que é o fim dos lançamentos, a queda dos lançamentos, né? Tem muita gente falando aí que lançamento não funciona mais, lançamento não sei o quê. E antes do dia 9, eu preparei um curso gratuito para atualizar vocês de tudo isso que está rolando no mercado, de todas essas estratégias novas, né? Eu vou ensinar lá de novo os 20 stories, vou ensinar o post 360, por isso também não vai ficar salvo, não vai ter replay. E no final vou abrir as vagas para o método Vals. Por que eu quero falar disso aqui para vocês antes da gente começar a aula de hoje? Porque tem tudo a ver. Eu tenho visto por aí muitos discursos de pessoas falando assim, eu vendi tanto e eu não fiz tantas lives, eu não fiz um lançamento e tal, tal, tal. O lançamento tá caindo e não sei o quê. Na verdade, para vocês que estão aqui, eu já posso adiantar. O fim dos lançamentos tem muito a ver com a aula que a gente vai estudar hoje, porque foi exatamente essa estratégia, tá? Que eu usei, que eu tô falando agora para vocês, para vender tantas vagas assim, com pouquinho anúncio, com pouquinho esforço, assim, de fazer muita live. Quando eu comecei, eu percebi que o pessoal fazia muito lançamento, né? Usando semana. Quem que lembra aí da semana do não sei o quê, semana do crochê, semana do inglês, semana do tráfego? Quem que lembra disso aí? Escreve para mim no chat. Fala aí, quem lembra disso? É igual a Luísa tá falando. Tem gente que fala que são 4 lives, não 7, né? Tem gente que fala que não precisa fazer live. Vocês lembram, né? E aí, o que eu fiz? Guardem isso porque isso é importante para a aula. O que eu fiz quando eu entrei no mercado e eu vi que todo mundo estava fazendo semana, nananã, e eu entrei, estudei, não tinha dinheiro para comprar curso, gente, foi observação mesmo, tá? Percebi que eu não curtia muito esse formato. E olhando outras pessoas no mercado, conversando no chat, assim, por observação, eu percebi que as pessoas também estavam um pouco cansadas desse formato, sabe? Eram 3 dias, né, de um evento gravado, e aí depois vem passar o final de semana, vendia, todo mundo fazia a mesma coisa. E a gente tem muita mania, quando a gente vai tentar aplicar alguma coisa de venda, né? Quando a gente está começando, a gente está muito inseguro, então a gente tem muita mania de ver o que o pessoal está fazendo e achar que a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? E não tá errado, não. Geralmente esse é o melhor para quem está começando. Só que eu fiz isso. E aí não deu muito certo. E eu fiquei encucada, falando assim, gente, será que o método é ruim? Será que a pessoa que ensinou é ruim, né? Porque a gente faz isso, a gente se vitimiza quando não dá certo pra gente. A gente acha que a culpa é da outra pessoa. Principalmente quando a gente vê que a outra pessoa tá vendendo, a gente não. Então a gente tem muita mania de entrar na infantilidade e se vitimizar, tá? E quando eu vi isso, e eu vi que eu tava entrando na vitimização, prestes a desistir, eu pensei assim, vou fazer diferente. Esse sentimento que eu tenho, que esse semana do não sei o que não é muito a minha pegada, vou fazer diferente. E aí eu criei uma outra palavra, um outro formato, observando aquilo que já funcionava e tentando ajustar. Eu comecei a falar do curso gratuito, tá? Quem aí já se cadastrou em algum curso gratuito? Escreve no chat para mim. Quem já se cadastrou em algum curso gratuito para participar? Quem aí já participou, já se cadastrou de algum curso gratuito? Já. Quem aí sabia que isso foi criado por mim? Vocês sabiam disso? Sim ou não? E a primeira vez que eu fiz, né, como ninguém estava fazendo, como ninguém conhecia, a coisa vendeu muito, mas assim, muito, mas muito, vocês não têm ideia o tanto que vendeu, porque o curso gratuito, esse método, ele não é só você chamar de curso gratuito que chamavam de semana, é você entregar um formato diferente, que foi o que eu pensei na época. E sabe o que aconteceu? Nós fizemos um lançamento, investimos 10 mil reais, eu com o cu na mão, assim, ó.
Porque eu não investia nada em tráfego, né? Eu não tinha essa grana. E nós faturamos mais ou menos aí 640 mil. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei, caceta, esse negócio funciona. Eu fiz alguma coisa aqui que funcionou. Deve ter sido sorte, né? Aí eu fiz de novo. Aí a gente bateu 1 milhão. E por que que eu tô contando isso pra vocês? Eu não deixei de fazer lançamento. Não é porque eu chamei de curso gratuito, mudei todo o formato, número de lives, forma que eu dava aula, tudo que o pessoal fazia eu fiz diferente, que eu deixei de fazer um lançamento, não foi? Porque lançamento, gente, é uma estratégia de vendas das mais poderosas. Se você pegar o livro do Jeff Walker de 20 anos atrás, onde ele ensina o método de lançamentos, antes mesmo de existir internet direito, né, ele ensina isso. Você vai ver que o que ele fala que é lançamento lá é você convidar as pessoas para um evento e nesse evento você gerar antecipação, né, por um produto igual uma festa. Nesse evento você vende. E você pode fazer isso de diversas formas. E eu tô contando isso para vocês hoje porque muito se fala por aí do fim dos lançamentos. Quando na verdade eu tô mostrando para vocês com a minha história que não é o fim dos lançamentos, é o contrário. A gente tá como se a gente estivesse numa nova era, né? Tipo mais ou menos quando aconteceu aí de tipo da lei seca, aí todo mundo teve que mudar, todo mundo teve que adaptar. Pessoas que vendiam bebidas podiam quebrar, mas as que tiveram oportunidade aproveitaram aquilo lá para talvez fazer uma outra coisa, vender uma outra coisa, enriquecerem de uma outra forma, né? Mesmo que fosse com o mercado negro, legal. Mas é um momento de se reinventar. E por que que eu vendi tanto? Porque eu percebi isso e me reinventei na hora. E foi exatamente isso que aconteceu nessa venda das 1.000 vagas. Eu vou mostrar para vocês hoje, em primeira mão, qual estratégia foi essa. Para vocês pegarem, fazerem, copiar, fazer o que quiser. Porque não é meu, é de vocês. É de vocês, é isso que eu quero fazer nessas aulas, ensinar de graça para vocês o que muita gente vai começar a fazer daí, a partir daí que eu vou ensinar, né? O que eu vou modelar melhor lá dentro do método, vou trabalhar melhor com vocês, próximo, para saber como ajudar, entre várias outras estratégias que vão ter lá, essa é só uma pontinha delas, mas o mercado está mudando, percebem? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que a gente fez para perceber isso hoje em dia e mudar também e gerar muita venda do mesmo jeito quando todo mundo aí tá falando que não vende, que não tá bom. Tá, sacou? É isso, tá? Agora, manda a hashtag caderninho. Pega o caderninho aí, porque a gente vai começar mesmo com conteúdo prático. Eu quero mostrar passo a passo para vocês e vocês vão ver que é mais simples do que a gente imagina. E nessa estratégia de vendas que eu vou mostrar hoje, que é um tipo de lançamento, tá, gente? Não deixa de ser lançamento, não sejam inocentes de cair nessa. Não precisei fazer muita live, fiz uma live só, tá? Poucos stories também, 20 stories mais ou menos, e poucos posts no feed. Teve semana que eu fiz 2, teve semana que eu fiz 1, porque era o que eu conseguia fazer, tá bom? Então pega o caderninho pra gente começar. Vou mostrar para vocês até o meu feed, os meus stories. Quem aí tá doido para saber a narrativa que você usa nos seus posts, nos seus stories, como é que você conta as histórias? Hoje eu vou mostrar passo a passo disso daí um pouquinho para vocês também. Vou aprofundar melhor no workshop, porque não tem jeito numa aula tão rapidinha aqui, mas vou mostrar para vocês também, tá bom? Beijo, galera do Instagram. Agora vocês não vão ter acesso mais, só quem clicar no link da bio e entrar no YouTube. Tchau. Galera folgada lá, né? Galera folgada, fica só de bituca lá vendo. Então pega o caderninho para a gente começar. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta muito importante aqui. Eu recebi muitas mensagens nesses últimos dias de pessoas perguntando mais ou menos assim, me falando assim. Perguntei para as pessoas, né? O que que te impede hoje de começar a vender no Instagram? O que que é o que mais está dificultando? O que que está mais difícil? E a maioria das pessoas falou para mim assim, eu mesma. Eu sinto medo. Eu já estudei vários e vários cursos e eu não sei por que eu não consigo aplicar. E eu quero saber quem aqui sente assim, quem aqui sente essa dificuldade de começar.
Quem aqui sente esse medo de vender, de parecer chata, de as pessoas acharem que você tá fazendo tudo aquilo só para vender, te acharem meio picareta? Vou falar a palavra mesmo, tá, gente? Porque eu me senti assim. E aí você compra um monte de cursos, estuda um monte de método e você não faz. E você não vai lá, não tem coragem de vender. Ou às vezes até tentou vender, mas as pessoas falaram para você assim: "Ai, o ano, o seu o seu conteúdo gratuito é muito bom, mas eu não tenho dinheiro agora". Nossa, isso dói, né? E como só tem as mesmas e mesmas pessoas no seu perfil o tempo inteiro, né? E muito parente, amigo, você fica pensando assim, cara, se eu vou fazer papel de idiota, se eu vender aqui, ninguém vai comprar mesmo, só tem parente, só tem amigo, só tem as mesmas pessoas, né? E eu senti exatamente assim quando eu comecei também. Exatamente assim, do mesmo jeito, tá? Até que um dia, olha que legal, eu não sei onde foi que eu vi, eu acho que foi num livro. Eu tava lendo um livro e aí eu vi, passou no livro, né, uma historinha que falava de duas crianças, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Eram duas crianças, essa história me marcou muito, porque foi o que me ajudou a começar no digital. Eram duas crianças que estavam brincando num lago congelado, patinando num lago congelado, brincando no lago congelado, todas felizes, tá? E aí, de repente, era uma criança mais novinha, de uns 4 aninhos, igual essa daí, e uma criança mais velha, que já tinha aí uns 8 anos e tal. De repente, o lago racha, o lago racha, a criança mais velha cai dentro do lago e começa a se afogar no lago congelado e morrer congelada, né? E o garotinho pequenininho de uns 4 aninhos começou a ficar desesperado, pegou o patins dele e começou a bater para quebrar aquele gelo grosso e salvar o amiguinho dele. Ele bateu. Em determinado momento, ele conseguiu tirar essa outra criança mais velha de lá, que era muito maior que ele, né, mais pesada, e conseguiu salvar outra criança. Logo depois, os bombeiros chegaram, né? Chegou e tal para resgatar os dois. E eles olharam para aquela cena e não acreditaram. Falaram assim: não, não tem como. Foi outra pessoa que te ajudou, não foi você, tão pequenininho, que conseguiu fazer isso. E um velho que estava numa cabana bem longe correu para ajudar. Foi ele até que chamou os bombeiros, falou assim: eu vi, foi ele mesmo que tirou o menino mais velho do buraco. E aí fala, como que esse menino fez isso? O que ele fez? Como é que foi isso? Aí ele falou assim, sentou, abaixou, olhou para o menininho pequenininho, né? E falou assim, você conseguiu porque ninguém ficou te dizendo que você não conseguia. Ninguém ficou te falando que você não era capaz. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. O começo é a parte mais difícil. Quantas vezes a gente não tá aí abrindo uma live, fazendo um curso, né? Compramos um curso, porque as pessoas falam que é fácil, que o mercado digital é algo que se você fizer, não sei o que, você vai conseguir, você vai lucrar muito. E realmente, gente, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui não é inventado. Realmente é muito lucrativo. Só que o começo é o mais difícil. Muitas vezes não é saber o tipo de post, não é saber a narrativa correta nos stories, não é a gente ter o melhor método de vendas. Eu tive acesso ao método de vendas, né? Quando eu consegui comprar, eu comprei e não funcionou para mim. Não é porque era ruim, era muito bom, tinha muita gente que tinha resultado. O problema era eu. A gente muitas vezes acha que a gente não é capaz. A gente acha que a gente é pior. E isso é uma forma de egoísmo muito grande, é uma forma de vitimismo gigantesca, porque você é tão especial que você é pior que todo mundo. Será que mesmo que você é tão especial assim, a ponto de ser tão ruim, mas tão ruim? Quantas pessoas não eram as piores da turma, né? Albert Einstein, depois foram grandes gênios da história, grandes gênios da humanidade.
Será mesmo que você é tão ruim assim? Que tudo é tão difícil assim mesmo para você e mais fácil para o outro? Ou será que é você que não está fazendo isso com você mesmo? Ou não está ouvindo pessoas, né, que estão fazendo isso com você e você está acreditando? Entende? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, gente. Quantas pessoas essa semana vocês não viram falando um monte de coisa de mim? Só que eu sei quem eu sou. Se você escuta que você não é capaz, que você não é bom, que você não é ninguém, e acredita nisso, você realmente não consegue. Você realmente não faz. E às vezes essa pessoa não é você, às vezes essa pessoa é seu marido que não acredita em você. Às vezes essa pessoa é sua mãe, que fala para você prestar concurso público, seu pai. Às vezes essa pessoa é uma pessoa próxima e ela não faz isso porque ela é ruim. Não, ela faz isso porque ela não sabe que ela tá fazendo isso com você, que ela tá te minando de crescer. Cabe a você saber fazer isso aqui e falar: eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz. Se tantas pessoas conseguiram, eu também consigo. Eu não preciso de muito anúncio para isso. Eu não preciso de alguém para me promover. Não preciso. Eu não precisei disso. Muitos alunos meus também não precisaram. Muito bom, Thaís. Coragem. Às vezes o que falta na gente é coragem mesmo, tá? E o que que aconteceu quando ninguém falou para esse menininho que ele não conseguia, que ele não era capaz? Ele escolheu que desistir não é uma opção. Ele escolheu que desistir não é uma opção. E quando eu estava lembrando dessa história que eu li num livro, né, que eu estava começando, ela me inspirou muito. Eu me lembrei dessa foto, que foi uma das primeiras, foi a primeira casa que eu fui morar. E eu não tinha móvel, eu não tinha nada. E eu precisava muito conseguir, assim, alguma coisa para casa, né? Porque eu não tinha panela, não tinha nada direito. E aí eu tive a ideia de pegar o que eu tinha na geladeira, não era muito, que eu consegui comprar, o mais baratinho, assim. Fiz um caldo, sempre gostei de cozinhar, fiz um caldo e chamei os meus amigos e falei: gente, eu tô precisando muito de vocês, precisando muito da ajuda de vocês. Eu acabei de me mudar, eu tô passando dificuldade, tô precisando de algumas coisas. E essa é a lista de coisas que eu preciso. Coisas simples. Tinha, sei lá, abridor de garrafa, né? Panela de pressão, rodo. O que vocês puderem trazer, eu vou ficar muito feliz, porque eu tô precisando. E em troca, eu vou fazer um caldinho. Olha só, eu não gastei R$ 25 para fazer isso aqui. E eu ganhei várias coisas nesse dia. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu fui humilde de pedir ajuda, de falar. E eu fui criativa de pensar em outras soluções. Qual outra forma eu posso fazer? Que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Nem tudo no mercado é o que parece, nem tudo no mercado é o que ensina. A gente consegue ser criativo, a gente consegue fazer de uma outra forma mais simples, né? Com o pouco que a gente tem, com os poucos seguidores, com o pouco que a gente tem em anúncio, com quem a gente tem perto da gente. Se a gente pedir, se a gente falar, se a gente souber ter a humildade de perceber que realmente é difícil mesmo, mas não é por isso que eu vou desistir. E de lá para cá, dessa foto, várias coisas aconteceram. A minha primeira palestra, que não tinha muita gente, vocês estão vendo? Não tinha, eu ainda passava dificuldade nessa época, mas eu estava lá dando palestra. Que levou a essa outra palestra, que aí eu já fui convidada para ir para outro estado, já pagaram tudo, né? E olha o tanto de gente que tinham pessoas nessa fileira que eram criadores de conteúdos famosas e eu estava só começando. Então, o começo, ele é realmente muito difícil. Só que se você não escolher que desistir não é uma opção, quem vai escolher por você? Se você não começar a acreditar que você é capaz, quem vai acreditar por você? Ó, ela estava na palestra. Eu acho que você estava na segunda. Acho que essa aqui foi a terceira. Essa foi a terceira. Essa foi a primeira, depois a segunda você estava, essa é a terceira. Quem que vai acreditar em você, gente? Quem que vai te defender? Quem que vai te ajudar? Entendeu? Todo mundo começa de algum lugar, exatamente.
E aí, muitas vezes, vocês veem a gente que já tá aqui, que já ganhei prêmio e ofendi milhões, e vocês acham que a gente não começou como vocês, tá? Que não foi difícil, que não teve dia que a gente chorou muito, que não teve dia que a gente quis desistir, que não teve dia que a gente não teve a fim de postar, que a gente não foi lá, comprou curso, fez, treino, fez tudo e tal, e não deu certo pra gente também. Mas sabe o que eu sempre pensei quando acontecia isso? Eu pensava assim, gente, tem um tanto de gente aí que deu certo, o que eu fiz de errado? É sempre a gente se colocar na posição de humildade, porque é muito fácil para a vítima ela sempre coloca no ataque, né? Ela sempre ataca. A culpa é do outro. Ah, se eu não tenho as coisas necessárias na minha casa, a culpa é do meu pai, que não me dá. A culpa é do meu emprego, que eu ganho pouco. Ah, se eu não tenho engajamento, a culpa é do Instagram, do algoritmo. Vocês conseguem perceber? E o que a vítima faz? A vítima desiste. A vítima desiste. Você nunca vai ver um corredor de maratona chegando, correndo como um campeão que ganha todas as maratonas, falando assim: ai, eu não consegui ganhar dessa vez porque eu machuquei meu pé, aí eu tive que parar, e não sei o que. Às vezes ele machucou mesmo e realmente teve que parar, mas você não vai ver ele falando isso. Na maioria das vezes que ele ganhou, foi difícil, ele custou se preparar, ele machucou e ele continuou correndo até chegar na reta final. Porque é isso que as pessoas que alcançam fazem. Elas não se vitimizam, elas não reclamam, elas não se acham a pior pessoa do mundo. Ah, eu não dou conta, eu não consigo. E eu falo que o começo é muito difícil, porque a gente, quando tá no começo, a gente tende muito a achar que a gente é vítima, que dá certo pro outro, não dá certo pra gente, que a gente é pior. Isso é de um egoísmo enorme, gente, é de um egoísmo enorme, tá? E eu fiz isso por muito tempo. Isso só me puxou para baixo, beleza? Então, quis mostrar isso aqui para que vocês entendam. O começo é o mais difícil. E eu vou deixar as palavras dessa aluna minha, Thaís, aqui para vocês nessa mensagem. Ela falou, fez o lançamento dela, vendeu 18 vagas, né? E o lançamento dela era de língua portuguesa. Aí ela falou, meu primeiro lançamento como especialista e cada vez mais as palavras da Liz fazem sentido para mim. Vai de fralda. Você acha que eu não tive medo de subir nesse palco? Você acha que eu não tenho medo até hoje quando eu vou vender para vocês? Por que eu falo vai de fralda? Que é até uma frase que uma mentorada minha, Amanda, fala, né? A frase é dela. Vai de fralda. Vai dar medo mesmo. É assim mesmo. E quando eu mostrar para vocês a estratégia de vendas aqui hoje, vocês vão falar assim, que coisa idiota. Que coisa simples. Então, por que você não faz? Você sabe por que você não faz. Você sabe, não é? Esse que é o problema. Então, eu quero trazer essa reflexão primeiro para vocês. Porque todos esses momentos aqui eu pensei em desistir. Deu muito medo. Eu não tinha grana. Eu pensei, e muitas vezes aqui eu não vendi, tá? Esse dia aqui eu não vendi. Ninguém comprou. Já falo isso para vocês. Não é fácil, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje, gente? Número 1, como que eu faço o planejamento de uma ação de vendas aqui, tá? Eu falei com vocês que eu fico quase 3 horas, mas é uma coisa muito boba, a gente fica mais discutindo ideias. Número 2, qual o passo a passo para gerar desejo nos conteúdos? O que eu tô fazendo lá no Instagram? Não precisa postar muito e você precisa fazer isso. E por último, qual foi a estratégia boba, simples, responsável por faturarmos múltiplos 6 dígitos em um dia, tá? Qual foi? Vou mostrar tudo aqui para vocês, beleza? Então é o seguinte. Como que a gente faz o nosso planejamento de ação de vendas, tá? Eu falei um pouco para vocês lá nos stories ontem e agora eu vou simplificar aqui. Como que a gente faz, gente? Primeira coisa, que é o que vocês fazem diferente, o que vocês fazem muito errado. A primeira coisa que a gente pensa é no que a gente vai vender, no produto que a gente vai vender, né? No serviço que a gente vai vender. Então, por exemplo, no meu caso, a gente pensou no que a gente ia vender e que é o método Vals. Quem aí achou que eu ia falar do workshop? Não foi workshop, é o método Vals, tá? A gente pensou no método Vals que a gente queria vender.
E aí tinham várias formas da gente fazer a estratégia para vender, e a gente percebeu que tinha uma forma no mercado que as pessoas têm feito muito, que é a imersão, né? As pessoas fazem uma imersão, ensinam uma coisa e lá dentro elas vendem um produto completo com acompanhamento mais próximo, tá? A gente viu essa tendência no mercado que isso estava acontecendo. O que a gente fez? A gente percebeu isso, que tinha esse produto que as pessoas estão fazendo bastante. Nós percebemos que nós queríamos vender o método Vals, tá? E percebemos que a gente tinha que fazer de forma diferente, de forma criativa, como todo mundo está fazendo, né? O pessoal está fazendo. Não significa que você vai deixar de fazer um lançamento. Eu não falei para vocês que eu vou abrir as vagas dia 9 e que vai ter um evento antes? Vou fazer um lançamento do mesmo jeito, o lançamento de curso gratuito que eu sempre faço. Eu fiz só uma estratégia diferente de vendas. Sabendo disso, que eu tinha que gerar desejo para o método, que eu tinha que essa tendência que as pessoas estão todas fazendo e o pessoal está comprando, tá? Eu pensei o seguinte, beleza, o que tem dentro do método, que eu posso gerar desejo, tirar ele um pouquinho do método, ensinar um pouquinho para as pessoas através de um produtinho menor, como o pessoal faz com uma imersão. Fiz a pesquisa e vocês falaram stories, né? O método dos 20 stories, beleza? Pensando nisso, o que eu comecei a fazer? Como que a gente planeja a ação de vendas aqui? Todo o conteúdo começou a convergir para gerar desejo para os 20 stories. Quem aqui ficou querendo aprender, ficou querendo comprar o workshop? Muitos de vocês escreveram no chat o que é para mim. Eu comprei sem nem saber o que era. Não foi? Vocês escreveram? E o método dos 20 stories, ele é um pedacinho que está dentro do método Vals, né? Não tem como. Lá dentro do método Vals, eu vou acompanhar vocês de forma mais próxima, com mais tempo, para vocês aperfeiçoarem essas estratégias de vendas nos stories e no feed de vocês, tá? Tá vendo? Vocês estão falando exatamente isso. Por que isso aconteceu? Porque toda a ação de vendas, toda a estratégia do lançamento foi pensada em gerar desejo para os 20 stories, que é uma parte do método, tá? Que é um gostinho do método. É isso. E quando as pessoas têm feito imersões com vocês, elas têm feito isso. Elas dão um gostinho de como que é ter o acompanhamento aprofundado delas, né? E no final, elas vendem esse acompanhamento. Só que aí, eu vou mostrar isso para vocês no final da aula, que é o principal. Eu percebi umas coisas bem diferentes, porque quando a gente vai fazer isso daqui, a gente faz uma pesquisa, tá? Nessa pesquisa, que foi o que eu fiz lá atrás, quando eu vi semana do não sei o quê. Nessa pesquisa, a gente entende o que é que as pessoas estão fazendo que está dando certo e o que é que elas estão fazendo que não está dando certo também não. E foi isso que eu fui pesquisar. O que está funcionando, tá? E o que não está. Da mesma forma, quando eu vi a semana do não sei o que estava funcionando? Vamos lá, pra vocês entenderem. Semana do inglês, né? Que a gente tinha muito e tal. O que funcionava naquela época que eu percebi? Funcionava muito bem fazer uma sequência de lives, porque a sequência de lives gera conexão. Só que não estava funcionando muito bem as pessoas sentirem que dentro daquela live a pessoa só queria vender. Tinha conteúdo, não tinha muita coisa, tá? Então, toda vez que eu vou fazer uma estratégia nova, eu penso muito nisso. O que está funcionando no mercado e o que não está. Isso tudo é pesquisa, isso tudo é conversando muito com vocês. Quantos de vocês não me mandaram muitos directs nesse último mês que eu estava fazendo muita pesquisa, tá? Tudo vem de vocês. Tudo vem de vocês. E aí, depois que a gente pensa nisso, né? Eu vou ensinar no final da aula o que foi que a conclusão e por que a gente vendeu tanto, né? Desse formato novo que a gente fez. Aí a gente pensa, beleza, então é o método Vals. Qual que é o pilar de vendas nele? Stories. Lá dentro é onde eu vou mais acompanhar vocês para venderem nos stories, né? A parte de relacionamento no direct e tudo tal.
Então, vou pegar e vou gerar desejo pelos 20 stories. Todo o meu conteúdo a partir daí tinha que convergir nisso, que é o erro de vocês. Vocês geralmente pensam um conteúdo, né? Ah, vocês fazem o curso de fulano lá de engajamento. É um curso, às vezes, até muito bom. Faz o curso, aprende a fazer as postagens. E faz, e até funciona. Só que você não pensa que por trás dessas postagens todas, você tem que levar a pessoa para algum lugar. Mesmo você que é um prestador de serviço, que é um médico, você tem que levar a pessoa a marcar consulta com você. Você quer vender sua mentoria? Você tem que levar a pessoa a gerar desejo pela sua mentoria. Por que o desejo pelos 20 stories ficou tão grande? Porque ele é o pilar principal do método Vals. Entendeu? Ele é o pilar principal, eu sabia disso. Então, todos os meus posts convergiam para o método. Todos os meus stories estão. Agora tá mais. Vocês estão percebendo que agora tá mais claro ainda. Porque agora que eu vou começar a realmente falar, ó, tem o método é nesse dia. Tudo isso foi pensado, tá? E o que acontece? A gente às vezes estuda como ter engajamento, como fazer o post tal, como fazer o stories tal, e a gente não converge tudo. Não pega tudo e transforma numa grande estratégia de conteúdo. Que é o que eu falei para vocês. Não adianta ter a Bia arrumada, não adianta engajar, não adianta crescer seguidor, se você não está tendo uma estratégia por trás. E o que a gente faz aqui é isso: a gente senta, fica horas e pensa qual a estratégia por trás, qual a ideia central por trás. É essa? Beleza, é os 20 stories, então vamos gerar desejo lá nos stories, gerar conexão, vamos fazer posts que gerem interação, que gerem vontade das pessoas terem os 20 stories e que levem para um lugar onde vai ter mais conexão com você. Pode ser uma aula, pode ser um evento de lançamento. Toda a base do lançamento é essa, gente. A gente gera desejo no nosso conteúdo para a pessoa passar mais tempo com a gente. Porque eu até falei isso nos stories para vocês ontem. Qual que é o elemento principal de conexão? É o tempo que essa pessoa passa com você. É o tempo, tá? Por que o Instagram copia tanto o YouTube, o TikTok? Porque ele percebe que a gente passa muito tempo nessas plataformas. Ele quer fazer isso na plataforma dele também. Então, o maior valor que você pode ter é gerar muito tempo com a pessoa que está com você. E foi isso que eu fiz. Todos esses conteúdos levavam para onde? Quem sabe dizer? Cadê as Hermiones aí, hein? Onde que esses conteúdos, esses stories, esses posts, para onde eles levavam? Cadê as Hermiones aí para me falar? Elas já entenderam, tenho certeza, elas são espertas. Cadê? Perfeito, Lari. Para as lives, para as aulas de terça-feira, para cá, porque aqui a gente está passando mais tempo junto, tá? Quanto mais tempo a gente passa junto, mais vocês me conhecem. Lembra da teoria do queijo? E mais vocês têm uma degustação do que é estar dentro do método Vals, do que é estar comigo no Zoom ajudando você. É isso, tá? E aí, como que eu faço isso agora prático? Vocês vão ver isso no post 360. Todo final de post 360 que tem lá no feed, eu chamo para onde? Para cá. Para aula de hoje, ó. Chamei para aula de hoje. Tá? Chamei vocês para aula de hoje. Gente, faz favor aí, compartilha essa live aqui, ó. Compartilha essa aula. Compartilha essa aula, porque eu vou mostrar agora os roteiros de stories. Eu vou mostrar quando bater 1.000 pessoas. Não vou mostrar para vocês não bater 1.000, não, porque é um absurdo. Tá menos de 1.000 pessoas aqui ensinando uma estratégia completa de lançamento para vocês e ter menos de 1.000 pessoas nessa aula. Bateu uma, senta o dedo aí, compartilha no seu story, compartilha com um amigo seu que você sabe que ele tá querendo se divulgar no Instagram, tá querendo vender no Instagram, serviço dele. Compartilha pra gente bater 1.000 pessoas aí. Aí eu mostro o roteiro de stories para você. Antes disso, eu não vou mostrar, não. Tá? Que o stories é onde mais vende. Então, presta atenção. Essa é a estratégia. Você tem que perceber aonde você vai gerar conexão. Ah, Elisa, eu não sei. Leva para live, igual eu fiz com vocês. Leva para live, tá? Se você tá com dificuldade de pensar,
Copia o que eu tô fazendo, vai lá, leva pra live, gente. Tem problema não, não tem apego nenhum aqui não. Faz igualzinho aqui que vai dar certo. Aí você vai pegar todos os seus... Não precisa ser todos os posts, tá? Mas eu ensinei a fazer o post 360 justamente por isso. Você vai pegar esse post e você vai colocar sempre no final, chamando para a pessoa ir para um lugar onde ela vai engajar mais com você, onde ela vai passar mais tempo com você, te conhecer melhor, para ela conseguir entender o que é o seu trabalho, tá? Basicamente isso. Da mesma forma, você vai fazer nos seus stories. Olha como que eu faço isso nos meus stories, aqui. Olha essa mensagem que eu recebi agora há pouco, isso aqui eu postei ontem para vocês, né? E aí, logo depois que eu faço isso, o que eu vou e coloco? Uma mensagem de uma dificuldade, de uma coisa que vocês estão passando, né? Que tem a ver com a aula. Tudo tem que estar baseado na mesma estratégia, tudo tem que estar amarrado na mesma estratégia. A dificuldade é que vocês ficam vendendo lá no... Perdão, postando. Muito, posta muito. E aí chega na hora, você não sabe onde você vai levar a pessoa para aquilo. E agora? Fiz o post, tô aqui, tô fazendo os stories. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu começo a pensar em levar a pessoa para venda? Não é verdade? Funciona muito para Rios, Lari. Maravilhosa. Depois você manda para mim no direct que eu quero ver, tá? Como que... Se aconteceu isso com você, você posta, aí você não tem muito resultado. Mesmo quando engaja muito, você fica pensando, tá, mas qual foi a intenção com esse post? Qual que foi a intenção com esse story? Tá? Se você não tem essa base, se você não sentou e pensou assim, olha, onde eu vou levar? Qual produto que eu quero gerar desejo? Para onde eu quero chegar com cada conteúdo meu? Aí realmente você vai ficar postando e às vezes postando muito e não vendendo, tá? E isso acontecia comigo também, gente. Tava acontecendo comigo também, tá? Recentemente, que foi quando eu viajei e parei e tal. Fiquei postando as coisas. E aí não tinha, né? Não tinha estratégia, assim, às vezes respondia caixinha. Mas isso até funciona, isso até conecta, isso até vende. Mas se não tem uma ideia por trás, um lugar para levar a pessoa, igual eu faço nos 20 stories, né? Não vai adiantar, tá? Então, eu postei isso ontem. Olha a mensagem que eu recebi agora há pouco. Aí eu fui, coloquei uma dúvida, né? Que era uma dúvida da audiência, que era uma dúvida de vocês, e comecei em cima dessa dúvida a perguntar mais, a falar mais com vocês sobre aquele assunto. Eu puxei vocês para o assunto. É assim que a gente faz a narrativa nos stories, nos 20 stories. Eu fui puxando vocês para o assunto, tá? E assim que eu fui puxando para o assunto, olha o que as pessoas começaram a escrever para mim no direct. Meu Deus, com essa sequência, vontade até de pagar para estar na aula amanhã. Olha o que ela escreveu. Eu gerei tanto desejo pela aula que ela falou: nossa, eu queria, se vendesse a aula, eu pagava. E tem gente que faz isso, dá certo, tá, gente? Que vende, eu poderia vender essas aulas aqui também. E aí eu falei para ela: olha só, você entendeu. Essa sequência conversa com todo o restante. A estratégia toda amarrada em um único lugar. Quando eu disse isso para ela, era isso que eu queria dizer. A gente leva para live, a gente leva para venda, a gente leva cada hora para uma coisa, gente. Cada hora para uma coisa. Por isso que é importante a gente saber o que a gente vai vender. A gente leva para um serviço. Vamos supor que eu queria vender aqui o meu Mastermind Black, né? Que é a mentoria mais individualizada que eu tenho, que é para quem já é grande. Provavelmente eu não falaria do assunto que eu falei hoje, eu falaria de outra coisa, eu falaria alguma coisa mais avançada. Mostraria como é que funciona, né? E abriria a aplicação. É sempre a mesma base, tá? Mas quando você vai vender e você está gerando relacionamento, geralmente você tem que levar as pessoas para algum lugar onde você vai gerar ainda mais conexão, tá? E aí, o que eu falava no final? Amanhã, às 10 horas, eu vou ensinar a estratégia completa de como eu vendi 1000 vagas em um dia. Percebem que tudo leva para o mesmo lugar? É assim, tá? É isso que vocês têm que pensar. Antes de eu fazer a postagem, antes de eu fazer os stories, para onde eu quero levar aquela pessoa? Qual que é a estratégia de conteúdo que está amarrada ali por trás? Porque se eu levo para live, eu posso vender na live.
Se eu levo, ou eu não posso não vender, mas eu posso vender também. Podia vender hoje. Se eu tenho certeza que se eu abrir esse workshop 20 stories aqui, eu vender pra caceta, entendeu? É isso, tá? E aí, agora eu quero mostrar pra vocês, por último, aqui, qual foi a estratégia simples que foi responsável para a gente faturar esses múltiplos 6 dígitos, tá? Eu fiz uma pesquisa, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Nada daqui é tirado da cabeça, tá? Quando eu percebi que as pessoas estavam com muita tendência de vender algo barato para vender algo mais caro dentro, que é um formato de lançamento diferente, eu fiz pesquisa. Eu vi quais os formatos que as pessoas estavam fazendo. E eu vi que elas estavam fazendo imersão, vocês mesmos me falaram, votando, né? E as pessoas estavam fazendo produtos de entrada. Isso aqui, na verdade, todos são produtos de entrada, tá? São produtos de entrada. E tinham vários formatos de produtos de entrada. Tem gente que está fazendo imersão, tem gente que está fazendo um curso rapidinho, tá? Um curso rápido. Tem gente que está fazendo desafio. Tem um monte de gente fazendo um monte de produto que é um produto de entrada, que é um lançamento pago, entendeu? Para levar você. Essa aula ela é um pouquinho mais avançada. Então, fica comigo que vocês vão entender. É tendência de mercado, tá? Vocês me falaram isso. Poxa, quais são os produtos de entrada que está mais vendendo aí, que vocês estão mais comprando? Imersão, curso rápido, desafio. Ok. E aí depois eu perguntei para vocês, né? Por que vocês estão comprando isso? O que vocês estão achando legal? O que vocês estão gostando? Lembra que eu fiz isso na época da semana, do não sei o quê? Então, o que está legal? O que eu estou gostando e o que eu não estou? E aí muitos de vocês falaram para mim que estavam achando legal. Por quê? Porque era uma coisa rápida, né? Era uma coisa rápida e era uma coisa barata, era uma coisa acessível para muitas pessoas. Só que ao mesmo tempo, nessa pesquisa, muitos de vocês também falaram que não estavam gostando de muita coisa nesses formatos, que vocês não estavam gostando do curso ser gravado e vocês ficarem sem suporte, que vocês não estavam gostando de comprar, às vezes, uma imersão e vocês sentiam como se estivesse numa live, numa palestra, né? Vocês falaram muito isso para mim, que não tinha uma interação. O desafio, vocês falaram para mim que achavam, às vezes, longo, que era difícil você completar, que o que vocês estavam gostando era da agilidade. E aí, o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu fiz lá atrás, quando eu vi o formato do semana não sei o quê, né? E vi os erros e vi os acertos. E pensei, beleza, como que eu posso tornar isso de forma diferente em algo que dê muito resultado, que seja legal, que continue honrando o que é legal para eles, tá? Mas que corrija também os erros que as pessoas do mercado estão cometendo, não estão percebendo. Foi isso que eu pensei, beleza? E para vocês entenderem, eu quero mostrar para vocês uma pequena metáfora. Aí vocês vão entender perfeitamente qual que é a lógica por trás disso daqui. Existia uma família muito pobre. Era só o pai e a filha. A mãe tinha morrido. E eles eram realmente muito pobres. E um dia, a menininha tinha 3 aninhos só. O pai viu ela pegando todo esse papel aí que eles tinham, eles trabalhavam com papelaria. Ela foi lá na papelaria do pai. E ela era pequenininha, ela não entendia muito bem. Ela pegou todo esse papel de embrulho aí e gastou um monte do papel para fazer um embrulho. Gastou muito, assim, foi um prejuízo. O pai olhou aquilo e xingou xingou a menina, mas xingou, falou assim: não acredito que você fez isso. É a nossa renda, é tudo que eu tinha, eu não acredito que você fez isso aí. Xingou até. Botou ela de castigo. No outro dia, mesmo ele tendo botado ela de castigo, ela foi lá na árvore de Natal, que era Natal, e falou assim, e ele viu que o embrulho que ela fez, né, era um presente, ele não sabia. E mesmo assim ela acordou de manhã e foi lá entregar o presentinho para ele. E falou: papai, esse presente aqui era para você. Ele ficou super envergonhado, porque ele deixou ela de castigo, brigou com ela por uma coisa que, na verdade, ela estava montando um presente para ele.
E aí ele abriu o presente, né? Envergonhado e tal, pegou, abriu o presente. E na hora que ele abriu o presente, ele ficou com mais raiva ainda, porque não tinha nada dentro do presente. Aí ele falou assim: você tá brincando comigo? Que você gastou todo o papel, fez não sei o que, não tem nada dentro desse negócio? O que é isso aqui que você tá fazendo? Aí a menininha começou a chorar e falou assim pra ele: papai, eu botei um monte de beijo aí. Eu fiquei o mês inteiro dando beijo aí todo dia pra te dar de presente. Aí que ele ficou envergonhado mesmo de ter xingado ela e aceitou o presente. Pouco tempo depois, essa menininha morreu tragicamente. E o pai ficou sozinho. E ele continuou por muitos e muitos e muitos e muitos anos guardando a caixinha que ela fez o embrulho para lembrar dela. Muitas noites ele pegou essa caixinha, colocou do lado dele, colocou perto do peito dele e lembrou da filha. Foi o melhor presente que ele ganhou na vida dele. E eu tô contando essa história para vocês entenderem uma única lição, que foi a lição que fez a gente vender tanto e que tantas pessoas no mercado não entendem. Tantas pessoas não entendem. É um mercado muito difícil, é tanta competição, é tanta coisa, às vezes assim, tanta pessoa tentando ganhar em cima da outra, tanto ego. Todo mundo fica cego e não entende uma única lição. Nem sempre o que a gente vê é aquilo que parece. Nem sempre o que a gente enxerga é aquilo que parece. Então, o que eu fiz? Qual foi a estratégia? Quando eu criei o curso gratuito e quando eu abri as vagas do workshop. Nem tudo é o que parece. Então, o que eu percebi? Eu precisava fazer isso daqui com uma nova roupagem. Traduzir para vocês de uma nova forma. Como que eu poderia pensar em sanar os erros que vocês estavam vendo nesses produtos e, ao mesmo tempo, honrar os acertos que eles tinham, né? E aí eu percebi, usei a narrativa na hora da venda das coisas que vocês não gostavam, usei a narrativa das coisas que vocês gostavam. Gente, essa é uma super aula que eu tô entregando de bandeja para vocês, a estratégia da semana passada, tá? Usei na narrativa a pesquisa e apresentei de novo sobre uma nova roupagem, sobre uma nova forma, algo melhor, algo estruturado, porque eu ouvi cada dificuldade de vocês. E com um nome diferente, workshop. Por quê? Porque o workshop tinha essa pegada que vocês queriam, de rápido, acessível, prático. Muitos de vocês falaram que queria algo mão na massa, que tivesse um contato. Então, eu preparei o workshop, tá? Ele não tem 2 dias à toa, foi tudo pensado na experiência de aprendizagem que vai rolar lá dentro. Foi tudo pensado em vocês degustarem um pouco do que vai ser para quem entrar no método VALS, lá na frente, ter esse contato comigo no Zoom, igual a gente vai ter lá no workshop. Vocês entendem agora que muitas vezes não é a estratégia de milhões, é a gente ouvir as pessoas. Clareou, Ana? Manda a hashtag clareou aí. É a gente ouvir as pessoas e apresentar as coisas de uma forma diferente. Aquilo lá, aquele presente, poderia ser uma caixa de papelão embrulhada. Mas ele se tornou um presente mais especial da vida daquele pai. Porque era uma caixa cheia de beijo. Vocês entenderam? E muitas vezes o que falta pra gente não é a gente comprar mais um curso, não é a gente fazer mais uma sequência de lives, às vezes não é isso. Às vezes é a gente conseguir ouvir a nossa audiência, pesquisar o nosso mercado, entender o que as pessoas estão insatisfeitas e como que eu posso fazer isso diferente. O que eu posso entregar
que é exatamente o que eles estão precisando. Ontem eu passei 6 horas. 6 horas. Se eu compartilhar minha tela, vocês vão ver um monte de aba aqui. 6 horas lendo as pesquisas do workshop. Lendo, anotando, copiando para entender exatamente o que as pessoas querem lá dentro. O que elas precisam. Como que elas querem sair de lá no outro dia. Muitas vezes, gente, não é o post, o story perfeito, é isso. A estratégia de vendas, ela tá em ouvir as pessoas e entregar para as pessoas a solução que elas estão procurando. Mesmo que seja uma solução que aparentemente ela não tem muita graça, você consegue, através da sua narrativa, através das pesquisas, né, mostrar para as pessoas o que tem ali de diferente. E aí, uma mentorada minha, a Débora, até falou assim: eita, eu quero. Sabe por quê? Porque era uma palavra que, depois que eu fiz as pesquisas, eu falei, pum, eu tenho uma pedagoga que me ajuda, que é a Ju. Sentou eu e a Ju, e eu falei com ela, Ju, as pesquisas estão falando isso e isso. Então, eu vou fazer workshop, porque o workshop ele dá essa sensação de praticidade e agilidade que as pessoas estão querendo e de contato, atividade, exercício, roteiro, né? E ela falou, beleza, é isso mesmo, a gente pode montar, a gente montou junto a parte pedagógica de como que vai ser, e é isso mesmo, entenderam? Pesquisa, muitas vezes a pesquisa, tá? É isso que eu quero que fique para vocês hoje. Sempre tente enxergar, às vezes, como que as pessoas estão fazendo, mas não para você falar, ah, essa é a nova tendência. Mas para você ouvir o seu público e ver, beleza, estão fazendo assim, mas como que eu posso fazer ainda melhor, de forma diferente? Corrigir o que as pessoas não estão gostando tanto e acertar no que elas estão gostando e manter aquilo lá e fazer algo ainda melhor. Com tudo. Com tudo, exatamente. As pessoas só querem ser ouvidas. Isso daí. E a gente tem que ouvir elas. Muitas vezes a gente cria o nosso conteúdo, cria o nosso curso, cria os nossos métodos, achando que é pra gente, não é pra elas, tá? Quantas pessoas têm essa paciência, gente, de ficar 6 horas estudando uma pesquisa? É isso que faz diferença. É um trabalho dos bastidores que vocês não veem, tá? E lembrem-se do que eu falei no início da aula. Eu ensinei uma coisa muito boba aqui para vocês, muito simples, que vocês conseguem aplicar nos posts, nos stories hoje ainda. Se vocês escolherem que desistir, não é uma opção, porque o começo é realmente muito difícil mesmo. E tem vontade de desistir, e a gente tem vontade de culpar as pessoas, e a gente acha que tudo é ruim. E muitas vezes é só a gente começar a ver as coisas de uma perspectiva diferente, olhar no espelho, se responsabilizar, tá? Ó, vou deixar aqui essa frase de hoje para vocês printarem, postarem lá nos stories, porque essa é a forma de vocês retribuírem. Essa aula foi uma aula gratuita que vocês tiveram acesso. Não vou vender nada, não vou cobrar nada de ninguém aqui. Os meus alunos vão ter acesso a ela de novo se quiserem, tá? Mas quem não é aluno, só ao vivo mesmo. Então, deixa essa frase para vocês printarem, me marcarem lá nos stories como agradecimento, se essa aula de alguma forma te ajudou, se essa aula de alguma forma contribuiu, mudou um pouco a sua visão, te ajudou nesse começo que não é fácil, te deu motivação para continuar, para poder vender. Se você percebeu, ó, a gente não investiu nada em anúncio praticamente, que é possível fazer com coisas simples, né? Sem fazer muitas lives, às vezes. Só usei stories e feed, nem postei muito. Printa essa tela e posta lá nos seus stories e me marca, tá? Que eu vou gostar muito de ver a carinha de vocês lá. Eu vejo a carinha de cada um e compartilho os melhores lá depois, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem na próxima aula.